Como selecionar as melhores ações para investir? Essa pergunta parece complicada, uma tarefa hercúlea, ainda mais quando pensamos no universo de mais de 400 empresas aqui no Brasil. Mas e se eu te dissesse que há uma fórmula mágica que deu ao seu criador um retorno de 30% ao ano durante um período de mais ou menos 20 anos? E que essa fórmula leva em conta principalmente dois fatores. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, inclusive eu vou mostrar um ranking das ações do Brasil de acordo com os princípios dessa fórmula. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrá-los que no dia 15 de janeiro nós lançaremos a terceira turma do Viver de Renda no Exterior. Um curso criado e pensado para você, brasileiro, que não é mais residente fiscal aqui no Brasil. Brasileiro que ele sai, para de pagar imposto no Brasil, geralmente ele começa a juntar um patrimônio, mas não entende muito bem como investir, não sabe que mercado usar, não sabe se investir aqui no Brasil, como seriam os impostos. Na verdade é bem complicado, tem que ter uma conta para domiciliado no exterior, não é a melhor opção nem de longe, de modo que esse brasileiro ele ficava órfão, porque os custos nacionais geralmente focam no residente fiscal do Brasil, quem paga impostos aqui no nosso país. Pensando nisso, eu e o Fábio Fares, monitor do Viver de Renda há mais de 10 turmas, elaboramos esse curso que vai te ensinar a investir de qualquer lugar do mundo. Você pode morar nos Estados Unidos, Europa, África, Ásia, Oceania, e o melhor de tudo, entendendo como funcionam os impostos para o seu caso específico. Nós iremos para a abertura da terceira turma. Nas duas anteriores já temos alunos de mais de 40 países, um feedback excepcional, por isso estamos continuando esse projeto, de forma que quem quiser fazer parte pode ver todas as informações aqui no link da bio, inclusive se cadastrar numa lista de pré-matrícula, para ser um dos primeiros a se inscrever, lembrando que também há bônus para os primeiros inscritos. Portanto, você brasileiro ou até estrangeiro, muitos portugueses fizeram curso, que quer aprender a investir internacionalmente, entendendo especificamente como funcionam os impostos para o seu caso, dê uma olhada, garanto que você vai gostar muito, é uma proposta única. Agora, entrando no assunto do vídeo. Há uma frase atribuída ao Warren Buffett, e eu também já vi algumas pessoas falando que essa frase originalmente é do recém-falecido sócio do Buffett, que Deus o tenha, Charlie Munger, que afirma que investir é simples, mas não é fácil. E de fato, se você pensa no que é investir, abrir uma conta numa corretora, enviar o dinheiro, abrir o home broker, comprar uma ação, essa parte costuma assustar mais um pouco o iniciante, mas depois ele vê que é super simples. O ato em si é simples. Agora, não é fácil porque vamos lembrar que o mercado de investimentos é uma competição. Poxa, Bruno, mas eu não estou competindo com ninguém, eu compito apenas comigo mesmo. Na verdade, você está errado. Você tinha que competir pelo menos com o benchmark, com o Ibovespa. Porque afinal de contas, se você recorrentemente perde para o Ibovespa, melhor você comprar um ETF. Se vai investir lá fora, se você perde para o S&P, e é o comum para muita gente perder para o S&P, é dificílimo ganhar do S&P ao longo do tempo, até o Buffett nos últimos anos tem perdido para o S&P, é melhor você comprar um ETF. Então, investir é uma competição. Ponto final. E quanto melhor você for nessa competição, mais retorno você tem, melhor fica a sua vida no futuro. E há um ponto interessante nessa competição, porque se nós formos pensar, o investidor pessoa física, ele é a parte mais fraca. Afinal de contas, você é aquele que tem menos informações, é menos especializado, você pode ser ultra especializado na sua profissão específica, você é o melhor neurocirurgião do Brasil, então ninguém entende mais de abrir um cérebro e operá-lo do que você. Contudo, como você passa horas do seu dia operando cérebros e vai olhar para o mercado uma vez na semana, sem ter um terminal Bloomberg na sua frente, então você é menos especializado nisso, com muito menos informação em comparação ao analista, um gestor de fundo, ao pessoal que trabalha num banco, numa research. Eles também são muito mais rápidos, podem usar ferramentas de IA, podem automatizar operações, usar algoritmos, de modo que parece que você é, entre aspas, o mais burro, com certeza o mais lento e também aquele que tem menos ferramentas e recursos. De modo que, olha, você é o mais fraco. Porém, há algumas vantagens do investidor pessoa física. O Peter Lynch, um mega gestor americano que conseguiu uma façanha de bater o mercado durante 13 anos, uma performance média de 29,2% ao ano. Você dava $100 mil na mão do Peter Lynch em 77 e em 90 ele devolvia 2,8 milhões. Ele dizia que, apesar disso, o investidor pessoa física tem algumas vantagens, como o fato de que eles conseguem investir em empresas pequenas, que para fundos muito grandes não são investíveis, porque senão ela altera muito a cotação da empresa. Também empresas mais exóticas, porque é difícil para um gestor explicar para os seus cotistas que ele perdeu dinheiro com a fábrica de salsichas do tio Ted. Já se ele perde dinheiro com o Itaú, o cotista não vai ligar, afinal de contas ele comprou Itaú. Então o investidor pessoa física ele pode fazer coisas que o gestor não se dá o luxo de fazer, como lá atrás eu fiz, quando eu comecei a juntar bitcoins. Naquela época, estamos falando de 2014, 2015, se um gestor falasse que gostava de bitcoin, ele era muito mal visto pelos cotistas, que não entendiam nada daquele assunto. Quando eu me sentava numa roda com investidores, com analistas, com gestores e falava de bitcoin, o pessoal olhava pra mim como se eu estivesse falando que é possível usar drogas e ter uma vida saudável e equilibrada. Fazia uma cara realmente de espanto. Então, por não ter nada a perder com o dinheiro dos outros, afinal o dinheiro era só meu, eu pude me envolver nesse tipo de iniciativa.
significativa, que deu um baita retorno. Além do que, o investidor pessoa física tem uma certa independência de recursos, já que vários profissionais do mercado, eles vão usar recursos de terceiros. Então, na hora que o mercado cai e fica mais atrativo, a pessoa física pode comprar mais. Enquanto o gestor, apesar de entender que aquele é o melhor momento para comprar mais, está sendo obrigado a vender para devolver os recursos para os seus cotistas. E por último, e esse é o principal na minha opinião, um foco no longo prazo, já que gestores, eles são principalmente focados em ganhar a taxa de performance, aqueles fundos que tem, nem todos têm. E essa taxa, ela pode ser definida pelo fundo, mas geralmente o pessoal coloca a taxa de performance com uma avaliação semestral, de modo que por mais que o gestor entenda que é uma posição muito interessante para o longo prazo, ele também tem que pensar nesse estímulo de curto prazo que vai aumentar muito essa remuneração. E o investidor pessoa física não tem esse problema do semestre, ele pode pensar com um horizonte muito maior de tempo. E se você pega essas vantagens da pessoa física e compara com a desvantagem, que é o fato de que geralmente os profissionais do mercado vão ter mais informações, vão saber mais do que a gente, se nós conseguirmos vencer essa parte da desvantagem despontando na competição, então nós unimos o melhor dos mundos. E é essa proposta de uma fórmula mágica, e eu digo fórmula mágica porque é o título do livro, criada por um professor chamado Joel Greenblatt. Ele é um professor de MBA de finanças nos Estados Unidos, depois fundou a Gotham Capital e escreveu o livro A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. E se o livro é pequeno, ele poderia ser reduzido ainda mais. Eu li o livro e a sensação de que ele podia ter 10 páginas. Ele quis encher uma linguiça ali, porque senão não seria um livro, seria um artigo. Porque ele se baseia numa premissa muito simples. Ele quer comprar empresas acima da média por preços abaixo da média. E o que seria uma empresa acima da média? Aquela empresa que consegue gerar mais lucros do que as outras. Por um preço abaixo da média, comprada por um preço abaixo da média de mercado. Então, de posse dessas duas coisas que nós queremos, ele vai atrás de indicadores que podem deixar isso simples para o investidor pessoa física. E segundo a fórmula mágica, esses indicadores seriam, para você ver o retorno de uma empresa, o ROIC, a rentabilidade sobre capital investido, e para ver a questão se ela está com preço abaixo da média para o lucro que ela gera, ele usa o Earnings Yield, que é um indicador que você não encontra fácil aqui no mercado brasileiro, mas ele seria o contrário do PL. O preço sobre lucro é a divisão do preço da ação pelo lucro por ação. O Earnings Yield é a divisão do lucro pelo preço da ação. E aí você multiplica por 100 para dar em percentual. Então, se você olha, por exemplo, uma ação que está com PL igual a 4, ou seja, você paga R$4 na ação por R$1 de lucro. O Earnings Yield dela é esse R$1 dividido por 4, dá 0,25, vezes 100 dá 25%. Ou seja, num período de 4 anos você recuperaria o preço que você pagou naquela ação. É basicamente isso. Porém, depois ele refina um pouco mais os argumentos, então se você for usar realmente a fórmula mágica, além do ROIC, o outro indicador que ele usa não é o Earnings Yield vindo do PL. Ele se baseia no EV/EBIT. O EV é o chamado Enterprise Value de uma empresa. É simplesmente o somatório do seu valor de mercado, mais as dívidas da empresa, menos o caixa. E ele divide isso pelo EBIT, que seria o lucro da empresa antes de impostos e taxas. Então, quanto mais barato uma empresa, ou seja, quanto menor esse indicador do EV/EBIT, e quanto maior o retorno que ela tem sobre o capital investido, e aí você considera tanto o capital dela quanto de terceiros, mais interessante. E o que ele faz então? Ele joga esses dois valores numa fórmula complicada? Não. Simplesmente ele pega o universo alvo de empresas e classifica primeiro numa coluna, dando 1 ponto pro primeiro, 2 pro segundo, 3 pro terceiro e assim vai. Do EV/EBIT e depois em outra coluna, dando 1 ponto pro primeiro, 2 pro segundo, 3 pro terceiro e assim vai, do ROIC. Ele soma essas duas pontuações e depois pega as 30 vencedoras. De modo que se uma empresa ela ficou em primeiro no ROIC e na posição 50 ela foi a 50ª no EV sobre EBIT, ela somou 51 pontos. Se com esses 51 pontos ela tivesse no universo das 30 primeiras, ele compraria essa empresa. Ele ainda tira algumas empresas desse universo, como por exemplo, devido ao fato de não ter um ROIC, bancos, por exemplo, não poderiam ser avaliados segundo esse critério. Ele também tira, por motivos que eu não consegui compreender no livro, empresas responsáveis pelo segmento de utilities, que são algumas das favoritas dos investidores aqui no Brasil. Segmento elétrico, saneamento, essas não contam. Segundo algumas pessoas, também deveríamos tirar seguradoras. Enfim, ele tira alguns nomes. E para facilitar, você tem até sites que já mostram as 30 primeiras colocadas de diferentes mercados. Por exemplo, se a gente quer ver o mercado brasileiro, nós temos esse site aqui, da Quant Brasil. Então achei uma página da Magic Fórmula. Veja que ele coloca aqui que estão de fora bancos, energia elétrica e água e saneamento, como eu já havia avisado, e faz uma observação que é comum também excluir seguradoras da lista. Porém, eles não excluíram seguradoras nesse caso. E se você pega, veja que ele fez um ranking do EV/EBIT e um ranking do ROIC. Aqui no caso, Porto Seguro ficou em primeiro nos dois, então somou 2 pontos, seria a primeira ação da lista. Petrobras Ordinária ficou em segundo. Petrobras Preferencial ficou em terceiro. E assim vai até as 30 posições. Bruno, e dá para confiar plenamente nessa técnica do Joel Greenblatt? Se você bate o olho aqui e olha algumas empresas, você fala, caramba, tem umas aqui que eu não conheço, que eu não sei se são interessantes. Talvez até por não conhecer, elas estejam um preço
preços muito descontados, não são aquelas ações quentes do momento, ou há motivos políticos para elas estarem muito baratas. Os lucros que elas têm talvez não venham a se repetir no futuro, por isso hoje você tem um ROIC alto, porém, o mercado já adiantando que no futuro a rentabilidade irá diminuir, já vem de antes o preço baixa. Então, justamente por isso que ele defende a alocação nas 30 primeiras ações. Porque, afinal de contas, pensando na alocação apenas da sua carteira de ações, que pode ser, por exemplo, 10, 20, 30, 40% do seu portfólio. Tem pessoas que colocam 100% em ações. Eu nunca fui uma dessas pessoas. E nunca serei, diga-se de passagem, porque eu já tenho bastante risco no meu negócio. Então, não quero todo o meu dinheiro oscilando no mercado. Eu acho que não é algo prudente. Mas se eu tivesse 30% da minha carteira em ações e fosse comprar essas 30 ações de maneira a dar o mesmo peso para cada posição, repare que eu teria 1% do meu portfólio em cada uma das empresas. Então, por mais que, por exemplo, nós temos aqui na lista Lojas Renner na 14ª posição. Por mais que eu pense em Lojas Renner e entenda que o horizonte para ela não é tão positivo por conta da competição, que é muito difícil contra a roupa que vem da China, afinal, não são marcas de luxo que são afetadas pela competição da China. Elas têm um diferencial de branding. Agora, se você pensa numa Renner, numa Riachuelo, que miram mais o segmento do varejo tradicional, o maior público, é difícil competir com essa roupa que vem do exterior, mesmo que o governo agora esteja colocando tarifas para tentar tornar essa competição um pouco mais igualitária, né? E é assim que eles fazem, ao invés de diminuir impostos para essas empresas aqui no Brasil, não, bota imposto para o que vem de fora, porque o governo quer sempre arrecadar mais, ele não quer abrir mão de arrecadação. Esse é o modus operandi dos governos. Então, por mais que eu possa olhar para isso e desconfiar, vamos lembrar, é 1/30 de uma carteira de ações segundo a fórmula mágica. Contudo, se a gente for pensar nesses segmentos excluídos, a gente vai ver que pode estar abrindo mão daquilo que o Brasil tem de melhor, que são bancos, empresas de energia e de saneamento. Por exemplo, se eu olho a minha carteira, e para isso eu vou acessar o MyProfit, aquele programa que eu uso para consolidar minha carteira e também para me ajudar na declaração de imposto de renda. Olhando as posições que eu tenho, 10 ativos hoje, eu tenho 2 ativos de saneamento, Sanepar e Copasa, eu tenho 2 bancos, Banco ABC e Bradesco, e eu tenho 3 empresas elétricas, Engie, Transmissão Paulista e CEMIG. De modo que das 10 posições que eu tenho, 7 não poderiam se enquadrar nesse critério da fórmula mágica. E se eu vou olhar a rentabilidade, por exemplo, a posição que mais subiu na minha carteira foi Sanepar, subiu 70,84. Se eu olho o segundo lugar, foi Banco ABC, com 32,39 de subida. Se eu olho o terceiro, foi Copasa, com 27,86. Essas posições aqui, puxando a rentabilidade da minha carteira acima da rentabilidade do Ibovespa. E nenhuma das 3 se enquadraria nos critérios da fórmula mágica. Por isso, eu montei uma outra planilha adaptando um pouco esses critérios, porque eu não quero abrir nem mão de banco, nem de saneamento e nem de elétricas aqui no Brasil. E aí, o que eu fiz nessa planilha? Eu também mudei um pouco os indicadores, porque o banco, por exemplo, não entraria porque não tem ROIC, então usei o ROI. E há uma mudança significativa quando você faz isso, porque afinal de contas, o ROIC avalia a rentabilidade do capital investido, tanto da própria empresa quanto de terceiros, aquilo que elas tomam de dívida. Já o ROI é a rentabilidade sobre patrimônio líquido. Então, se uma empresa tem 1 milhão de patrimônio líquido e consegue 100 mil de rentabilidade, então o ROI dela é de 10%. E eu, particularmente, esse ano aproveitei para comprar empresas que estavam sendo negociadas abaixo do valor do seu patrimônio líquido. De modo que se eu compro uma empresa a 0,9 do patrimônio líquido, aquele indicador do PVP, e ela tem um ROI de 10%, bom, eu tenho um ROI ajustado nessa conta, né? Porque se eu comprasse ao seu patrimônio líquido, o ganho é 10%. Como eu comprei com 10% de desconto, meu ganho é maior. Eu dividiria esse 10 por 0,9, o que daria um ROI ajustado aí de 11,11. E ao invés de usar o EV/EBIT, eu vou usar o PL. Até porque no lucro, no final, você tem o efeito de uma dívida muito grande sobre uma empresa, porque ela pode ter um EBITDA muito alto, um EBIT ainda alto, o EBIT é o resultado antes de taxas, de impostos, só que se ela tem muita dívida, como por exemplo acontece no segmento do varejo, ela pode ter um EBITDA positivo, um EBIT positivo, mas vem um resultado financeiro horrível, porque ela tem que pagar muito juros de dívida, e o lucro vem bem pequenininho. Então, apesar de não ser o critério usado pelo Joe Greenblatt, eu também vejo valor no uso desses 2 critérios. E o que eu fiz? Eu entrei simplesmente em um desses sites que medem os indicadores, baixei todas as empresas, coloquei nessa planilha que está aparecendo na tela agora. Logicamente, eu excluí as empresas que têm um PL negativo, porque o preço não pode ser negativo. Se o PL está negativo, então é que ela não deu lucro no período de 12 meses. E também excluí as empresas que têm um ROIC negativo, porque afinal de contas, eu quero empresas que tenham capacidade de, ao longo do tempo, gerar lucros, de investir os valores e ter retornos positivos. Tem gente que gosta de comprar empresa em turnaround. Não é muito a minha tese, eu não gosto muito disso. E aí eu criei as 2 colunas e joguei os nomes, sendo que eu ranqueei do primeiro até o último lugar,
desse universo de empresas, no final, fazendo esse filtro, né, tirando as empresas que estão negativas e também colocando um critério mínimo de liquidez para não pegar algumas coisas que você consegue comprar, mas nunca consegue vender, nós avaliamos cerca de 244 empresas. Não foi bem isso, porque depois eu fiz um filtro aqui tirando o pessoal negativo, então às vezes pula de um número para o outro. Mas no final, tem umas 200 e poucas empresas aqui. E coloquei na lista PL e o ROI, sendo que há um ranking para cada uma dessas listas. Esse ranking 1 aqui se refere ao PL e esse ranking 2 se refere ao ROI. Quando eu somo os dois, eu tenho o resultado aqui, de modo que os menores números coloco as empresas entre as 30 vencedoras. Depois eu peguei as 30 e já joguei para cá, 30 melhores pontuadas. Então veja, por exemplo, que Suzano, a gente pode olhar aqui, ficou em primeiro. Ela somou 12 pontos, porque ela é a sétima em termos de PL, então das empresas todas avaliadas, ela é a sétima que estaria negociando por um preço mais baixo em relação ao lucro que ela gera. E no ROI, ela ficou em quinto, então por isso ela somou 12 pontos. Veja que o segundo lugar ficou com Petrobras. Ela está em segundo no PL, uma das empresas mais baratas da bolsa em relação ao lucro que ela gera. E quanto ao ROI, ficou na 12ª posição, então por isso ela somou 14. E assim vai. Como eu disse, por isso que o Joe Greenblatt defende a compra das 30 primeiras posições, porque você pode olhar para a Petrobras e falar, poxa, tá barata, mas tem muito risco. Mas veja que será uma sobre 30 posições no seu portfólio, então você não vai ter tanta exposição assim. Ainda que você investisse só em ações, em mais nada, que você teria na carteira seria um pouco mais de 3% em Petrobras. Por mais que a empresa fosse a zero, a perda não seria tão grande. E vamos lembrar que, novamente, eu não defendo uma exposição de 100% em ações. Eu sou muito mais o cara da carteira diversificada, e até por isso que eu tenho um canal aqui no YouTube tão longevo. Tem muita gente que defendia 100% em ações, aí veio a crise, a audiência some, o pessoal quebra, fica pelo caminho. Infelizmente é o que acontece. Aí quando a bolsa voltar a bombar, você vai ver novos canais surgindo com esse mesmo tipo de tese e que depois vão bater nas pedras novamente quando o mercado entrar em crise. É cíclico. E nessa tela, onde eu coloquei as 30 melhores pontuadas, eu coloquei em amarelo as empresas que eu tenho na minha carteira hoje. Então veja que das 30 primeiras posições, CEMIG está em quinto, SLC está na 22ª posição e Klabin está na 29ª. No caso aqui, Klabin 11, né? Temos outras ações negociadas em bolsa. E aí veja algo interessante. Se eu pego CEMIG e SLCE, eu vou lá para o MyProfit, veja que atualmente as duas são posições que estão me dando prejuízo, né? SLCE, um leve prejuízo de menos de 3%, e CEMIG, depois da questão da federalização, que eu já explorei aqui em vídeos no canal, está me dando aí um prejuízo de quase 9%. Isso em relação ao preço médio de compra. Mas justamente porque o preço caiu, essas empresas ficaram mais atrativas e acabaram nessa lista das 30 primeiras posições. Inclusive, para quem quiser baixar essa planilha, coloquei um link aqui na descrição, você pode ir lá e baixar, já pegar o trabalho feito. Contudo, eu lembro do seguinte, eu não acho prudente que você simplesmente confie em uma fórmula mágica. E não interessa quem é o seu criador, inclusive a sua rentabilidade, que dica de passagem é muito boa. Veja aqui que a rentabilidade do Joe Greenblatt nesse gráfico, onde você tem vários nomes de investidores de peso, lá na ponta você tem o Warren Buffett, ela é muito, mas muito interessante durante o período em que ele manteve seus investimentos públicos. Contudo, aquela condição de mercado pode não vir a se repetir. A fórmula que deu certo numa condição específica, mercado americano, pode não se adequar ao mercado brasileiro. Por isso, use isso muito mais como um screening inicial, para que depois você pegue essas empresas e dê uma olhada naquilo que se encaixa na sua tese ou não. Porque você pode querer empresas de um certo setor específico, que não sejam muito endividadas, ou que tenha limites para isso. Você pode querer excluir commodities porque são muito cíclicas, e aqui nós vemos presença de empresas que trabalham com commodities. Você pode ter uma preferência por um segmento sobre o qual você entenda mais, porque você trabalha naquela área. Enfim, há vários outros critérios de seleção, de modo que isso é apenas um filtro inicial, pelo menos é assim que eu interpreto, para que depois você escolha os nomes específicos para compor a sua carteira. E aí você pode ter, inclusive, muito menos de 30 nomes, o que eu especificamente prefiro fazer na minha carteira de ações. Eu acho que 30 são nomes demais. Só que eu também entendo o racional. São 30 para que você não tenha que ficar na picuinha de cada empresa e possa facilitar o processo de investimento. É isso que o Joe Greenblatt defendeu na sua obra. E aí fica a pergunta, você acha esse critério do Joe Greenblatt interessante? Já leu o livro A Fórmula Mágica? Qual a sua conclusão? Coloque aqui nos comentários, como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. E novamente fica o convite para baixar a lista e ver quais são as 30 empresas. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.